baseado em Atos 3,19, que diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. O que nós devemos de fazer até que Ele venha, que Ele promova uma restauração completa? Arrepender-nos, para que sejam cancelados os nossos pecados. Esses são os fundamentos que Deus quer estabelecer em nós. E de que forma isso? O mesmo modelo que Jesus estabeleceu na igreja primitiva. E eu entendi a movimentação que acontece conosco lá. Uma movimentação da igreja primitiva. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, com alegria, singeleza de coração, se reuníamos dia a dia. É isso que nós fazemos lá, tentando nos estabelecer como família do Pai, um lugar aonde a menor probabilidade haveria de ser constituído uma família. 99% do que estão lá foram desestruturados de uma coisa chamada família. E Deus nos levou para um lugar de sermos restaurados, família do Pai, um lugar dos improváveis. E da mesma forma como a igreja primitiva marcou uma era, marcou uma geração, ela estabeleceu um estilo de vida. Da mesma forma nós estamos fazendo dia após dia. Nos últimos dias nós conseguimos conquistar uma harmonia, uma alegria. Nós estamos conseguindo até jogar futebol lá e terminar uma partida. Antes era muito emocionante, porque nós começávamos e nós não terminávamos a partida. Mas agora nós estamos jogando futebol. Nós temos conseguido muitas vezes sentar nas mesas de refeições e ficamos nos alegrando. Nós nos sentimos alegres de estar lá, porque nós descobrimos algo diferente em Deus, algo que existiu na igreja primitiva, algo que foi perdido no decorrer dos tempos. Por isso, a restauração que Deus quer fazer em nós, quando Deus deu as leis para o povo lá em Êxodo 20, Ele falava das leis, e aí Ele falava: eu quero abençoar vocês até 1000 gerações. 1000 gerações. A gente consegue assimilar isso? Esses dias eu estava lendo num livro de avivamento, e aí falava de um camarada chamado Jonathan Edwards, 1700, uns avivalistas. Fizeram agora esses tempos a árvore genealógica dele. Cara, sim, foi sensacional. Vice-presidentes, governadores, reitores de universidades, advogados, professores, embaixadores. Algo pelo posicionamento de um homem em avivamento no ano de 1700. E ao mesmo tempo fizeram a árvore genealógica de um contemporâneo dele, um ferrenho opositor dele, um ateu. Levantaram números de prostitutas na família, drogados, assassinos, presidiários, e eles levantaram que esses camaradas deram de prejuízo mais de $1.250.000 aos cofres públicos no decorrer das suas gerações. Por isso, qual das nossas gerações se apropria dessa palavra de Deus, sermos abençoados até 1000 gerações? Em todas as gerações até então, Deus tem tentado começar algo, mas Ele não consegue dar continuidade. Ele não consegue estabelecer o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.
Porque nós falhamos na nossa geração sempre. Por isso que nós temos muito mais da terra do que propriamente do céu. Nós temos muito mais uma natureza terrena, animal e diabólica, do que propriamente uma natureza celestial. Uma natureza terrena que só se preocupa com as coisas da terra, uma natureza animal que só vive em competição, e uma natureza diabólica quando nós entramos em coisas espirituais que não são pertencentes a Deus. A nossa natureza, ela está destituída da glória de Deus. Então nós precisamos voltar. Nós precisamos voltar para um lugar. E o que fazer até que o Senhor venha, que Ele promova essa restauração? Arrependimento, para que sejam cancelados os nossos pecados. Para que Ele consiga promover algo que atravesse a nossa geração. Eu não tenho visto nos últimos tempos coisas que atravessem gerações. A dificuldade nesses dias, a dificuldade de se apropriar de uma palavra de Deus. O que mais nós vemos é: eu sou o Deus que visita os filhos e os filhos dos filhos até a terceira, a quarta geração nas suas iniquidades. Nós herdamos muito mais iniquidades do que propriamente bênçãos de Deus. Estava conversando com meu irmão esses dias, e ele estava com o filhinho dele, pequenininho, que não tem nem um ano ainda, 1 ano e pouquinho. Ele estava com 3 cartas de baralho na mão. Porque o meu pai dizia que nós sempre tínhamos que jogar carta de baralho, porque ele jogava carta de baralho e o meu avô jogava carta de baralho. Então ele estava instruindo o filho dele na mesma. Conseguimos estabelecer padrões da terra para os filhos, mas temos muito pouco de um padrão celestial sobre as nossas vidas. Os nossos fundamentos de vida são muito mais terreno, animal, diabólico do que celestiais. Nós herdamos e transferimos ao mesmo tempo tradições humanas, tradições terrenas, mas muito pouco de uma tradição celestial, da natureza de Cristo em nós. E a Bíblia fala assim, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, Colossenses 3, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes a vossa vida, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Buscar coisas do alto e liberar coisas do alto, romper com coisas da terra e herdar coisas do alto. E a Bíblia continua dizendo: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus. Então nós temos muito mais de ira de Deus sobre as nossas vidas do que propriamente uma herança celestial. Qual é a família? Qual é a família que a prostituição não tomou conta? Que a prostituição não estabeleceu fundamentos? Qual? Então nós herdamos muito mais uma natureza terrena, animal e diabólica. E é isso que nós vamos repassando de geração a geração. Porque qual é a oposição mais ferrenha contra a paternidade que Deus quer liberar sobre nós? Prostituição. Isso eu tenho descoberto convivendo lá. Por isso que nós tentamos estabelecer um ambiente de paternidade. Um ambiente de paternidade. A prostituição é a maior oposição contra um ambiente de paternidade. Porque o abraço que você vai dar é o mesmo. Mas como vai estar a tua natureza, a tua essência?
Então nós precisamos ir para um lugar de herdar uma natureza celestial, para que algo na nossa geração possa ser perpetuado. Como que consegue? Estabelecendo fundamentos. Como que é esses fundamentos? Arrependimento. A mensagem de Jesus continua a mesma: arrependei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. E fundamento é uma coisa que ninguém vê. Obra política aqui em Joinville, nós vemos Carl Hansen, Spoville, Centro Eventos, todos com os nomes políticos lá. Agora, saneamento básico, ninguém vê. E poucas pessoas se propõem a fazer, porque é uma coisa que ninguém vê e não dá ibope, não dá deslumbre. Só que é o fundamento de tudo. Então a nossa fundamentação, ela precisa ser corrigida. Por isso que eu digo, nós temos muito mais de idolatria, de prostituição, de desejo maligno, do que propriamente uma natureza celestial. E isso explica o motivo de nós não sermos relevantes e o motivo de nós não conseguirmos estabelecer algo que vá além de nós. Eu falo isso da minha pessoa, porque eu já fui muito destruído por causa da prostituição. A minha família toda já foi afetada por causa da destruição, por causa da prostituição. Então a prostituição, ela já causou um estrago, ela não vai causar, ela já causou na nossa geração. Nós estamos lutando para romper com essas coisas. Por isso que nós estamos tentando começar de novo e estabelecer algo para frente. Nós já fomos vítimas, nós já fomos abusados. E aí eu entendo a movimentação que Deus me deu nas mãos. Uma movimentação de pessoas totalmente desapropriadas, desalojadas. Pessoas que foram violadas nos seus direitos, muitas vezes sem elas terem como se defender. Por isso que um lugar onde há muita desestruturação de família, Deus escolheu estabelecer uma família, a família dos que creem, estabelecendo, perseverando dia a dia na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Por isso eu entendo profeticamente que nós vamos mover coisas. E hoje foi um dia muito especial, porque hoje uma outra cidade entrou debaixo da nossa, junto conosco lá, não vou dizer cobertura, mas eles entraram junto conosco. E Deus já havia ministrado há algum tempo que nós iríamos para ovelhas de outro aprisco. E Jesus disse: eu sou o bom pastor. E ele começa a falar de ovelhas e bom pastor, e de repente ele muda, filiação, paternidade no mesmo assunto. E ele fala que existe um ladrão que vem para roubar as ovelhas, que vem para matar, roubar e destruir. Qual é a característica principal de um ladrão? O jeito fácil de conseguir as coisas. Por isso que muito de nós somos roubados pelo querermos o jeito fácil de adquirir as coisas, de conseguir as coisas. E todas as coisas com Deus necessitam foco e disciplina. Porque o lutar contra o pecado vai exigir de mim tudo. Vai exigir uma força, vai exigir uma dedicação, vai exigir um esforço, muitas vezes um esforço sobrenatural, para nós rompermos com as coisas que hoje nos prendem, nos algemam e nos impedem de sermos abençoados e conseguirmos viver essa promessa de 1000 gerações de bênçãos na presença do Senhor. Aonde que entra a minha parte? Provérbios, acho que 4:23, se não me engano, não tenho certeza do endereço, que diz: filho meu, dá-me o teu coração. Veja, só um pai pode pedir o coração de um filho, e só um filho pode entregar para um pai o coração. E aí Deus me levou a entender o que significa dar o coração.
Por que dar o coração? Porque o coração é a base dos sentimentos. E a Bíblia não fala, mas a gente entende que assim como eu sinto, eu penso. E enquanto eu vivo em sentimentos, eu vivo pelos afetos. E os afetos eu sempre vou estar requerendo algo. Eu sempre vou viver em carência. Eu sempre vou viver no débito. E Deus quer que a gente entregue o nosso coração para Ele. E passe a viver pelo entendimento. O meu pensamento é transformado. Quando eu tenho o pensamento transformado, eu tenho o quê? A minha natureza transformada. Então eu entrego os meus sentimentos para Ele. E eu começo a pensar de maneira diferente. E aí eu conheço o verdadeiro amor. No amor, eu desenvolvo pessoas. No sentimento, eu sempre vou requerer algo. Eu vou viver em egoísmo toda a vida. Eu vou viver no débito. E por isso, dá-me, filho meu, o teu coração. Porque a questão, para que nós conseguimos alcançar as bênçãos das 1000 gerações, eu preciso de pais e filhos. E para gerar esse ambiente de paternidade, eu preciso romper. Eu preciso romper. Eu preciso romper com muitas coisas. Eu preciso romper com as coisas que me impregnam, com as coisas que me impedem de eu me desenvolver e que pessoas possam ser desenvolvidas a partir do meu posicionamento. Por isso que Jesus dizia em João 17, na oração sacerdotal dele, eu me santifico a mim mesmo em favor deles. Ele abria mão muito mais da vida dele em favor dos discípulos. Aqueles que tu me deste, para que eles sejam um comigo, assim como eu sou um contigo, ó Pai. Então nós precisamos ir para um lugar de filiação e paternidade. Por que filhos? Porque filhos vão ser o que vão transformar a sociedade, a humanidade. A ardente expectativa da criação aguarda o quê? A manifestação de quem? Dos filhos. Porque somente filhos maduros vão conseguir se manifestar e transformar. E aí quando eu me deparei com Lucas 15, fala da mulher da dracma, que perdeu a dracma dentro de casa. Depois com uma ovelha perdida, o pastor que tem a ovelha, tem 99 ovelhas, perde uma, vai atrás daquela uma. E aí eu me deparo, pela epígrafe bíblica, a parábola do filho pródigo. Só que a epígrafe sempre me induz a olhar para o filho pródigo. Então eu tenho uma perda da dracma, uma perda por descuido, uma perda de uma ovelha, perda por inocência, e agora é uma perda por decisão. A parábola do filho pródigo. Só que ali eu me deparo com duas mentalidades de filhos. Tem o filho pródigo que foi embora, depois se arrependeu e voltou. E teve o filho que ficou em casa. Nós sempre ouvimos essa dinâmica. Mas e agora? A questão daquele pai que não teve a capacidade. Aonde que aquele pai falhou? Em acessar o coração daqueles 2 filhos. Por isso só me traz mais responsabilidade para mim. A responsabilidade de acessar o coração daqueles 2 filhos. Um que estava em casa, mas tinha uma mentalidade do quê? De servo. Embora estando em casa, a mentalidade dele era de servo. E o outro que estava em casa, uma mentalidade de pedinte. Também de escravo que foi embora. Por isso eu me deparei com a situação daquele pai. E aí eu olhei para dentro de mim, que tipo de pai eu sou? Eu estou conseguindo acessar o coração daqueles que tu tens me dado? E eu cheguei à conclusão que aquele pai falhou em acessar o coração daqueles filhos. Por isso que a epígrafe bíblica só nos arremete para o filho pródigo, mas nós precisamos olhar todo um cenário ali. Dá-me, filho meu, o teu coração.
E a Bíblia diz ainda: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Como guardar o coração? Entregando ele para um pai. Somente um pai vai ter a capacidade de cuidar do coração de um filho e levá-lo ele a lugares de responder geracionalmente, herdar bênçãos geracionais. E aquele pai falhou naquele momento. Por isso que hoje nós temos mais de prostituições em nós do que propriamente de paternidade. Porque a Bíblia diz: muitos são os preletores, mas poucos são os pais. Essa semana eu estava elaborando pastagens para as ovelhas. Eu estou começando uma pequena criação de ovinos lá, e eu estava preparando as pastagens de inverno. E aí precisava preparar a terra, e aí eu estava utilizando o trator. Eu não tinha muita prática para fazer. E a hora que eu peguei a prática de fazer, porque até então eu estava olhando para trás para o implemento, mas a hora que eu me sintonizei, poxa, eu pego a velocidade do trator. Conforme a velocidade aumenta é porque levantou o implemento, porque o solo é irregular, aí eu vou levantando e erguendo. Então eu vou controlando a velocidade do trator, eu não preciso mais olhar para trás. A hora que eu entendi isso, o Espírito Santo falou para mim, eu vou te habilitar a tocar corações de agora em diante, em maior escala. Porque eu estava fazendo uma produção grande de pasta. Grande, digamos, aos meus olhos, assim, entendeu? Porque o grande desafio é tocar corações. Tocar corações. E para isso eu preciso me curar. Por isso eu preciso me posicionar e decidir ser curado. Eu preciso decidir ter muito mais do céu do que propriamente da terra. Eu preciso mudar a minha mentalidade. Eu preciso ter uma natureza celestial, que ela vai inundar o ambiente onde está. Por isso nós precisamos mudar a nossa essência urgentemente. Porque muitas famílias já foram destruídas por causa de uma natureza terrena, animal e diabólica. Mentalidade. Eu preciso ser livre dos meus afetos, porque enquanto eu ando no afeto, toda a vida eu vou ser egoísta, toda a vida eu vou requerer algo. E aí eu não conheço o amor, porque no perfeito amor eu desenvolvo pessoas. O perfeito amor, ele traz vida. Por isso Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. E quem foi que Ele deu? Filhos que transformaram o ambiente. Jesus que transformou o ambiente. Como conquistar esse ambiente? Um modelo da igreja primitiva. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Havia alegria e singeleza de coração. Hoje eu entendo coisas que o Espírito Santo me falou quando eu fui para lá. Que não é o que você está fazendo, mas é o que você está gerando. E o que eu estou gerando vai conseguir atravessar gerações? Se eu mudar a minha mentalidade, vai. Se eu mudar a minha natureza, vai. O que vai custar isso? Eu mudar toda a minha essência. E andar num lugar de paternidade sobre a terra. Por isso que Jesus começa no Bom Pastor ali, ele começa a falar de pastor, ovelhas, aprisco, aprisco e tal, e ele de repente ele fala do Pai. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai. Começa com pastor e ovelha, termina com pai e filho. O Salmo 23 começa com ovelhas sendo levadas a pastos verdejantes e termina com filhos habitando na casa do Pai em comunhão na mesa. Esse é o lugar que Deus quer nos levar. E esse é o lugar que Deus quer constituir as bênçãos geracionais sobre as nossas vidas.
Mas eu preciso decidir me livrar de uma natureza terrena. Em Colossenses 3 fala: por isso, fazei morrer a vossa natureza terrena. É eu que faço, não vai ser ninguém. Eu decido fazer morrer ela. Como? Arrependimento. E aí Jesus vai promover a restauração de todas as coisas. Qual das nossas famílias aqui, faça um mapeamento, estão nas bênçãos de geração? Qual? Por isso nós estamos tentando fazer algo agora. Então nós já somos vítimas de uma natureza terrena, animal e diabólica. O que fazer agora? Um reposicionamento, um chamado em Deus. Nós estamos que nem Adão, e Deus vem em Adão: onde tu estás? Deus sabia onde Adão estava, mas nós não sabíamos, Adão não sabia onde ele estava. Então Deus vem com um chamado, um reposicionamento. Elias na caverna: Elias, aonde tu estás? Deus sabia que Elias estava na caverna, mas Elias não sabia que ele estava na caverna. Por isso nós precisamos saber qual é a natureza que está governando a nossa vida. Ela é uma natureza que provém do céu ou é uma natureza que provém da terra? Por isso que nós temos muito mais da terra do que propriamente do céu. A nossa mentalidade hoje para vir para a igreja é muito mais babilônica do que propriamente de Jerusalém. Porque nós vamos para receber. E quando o amor é dar. Sai dela, filho meu. Saia de uma mentalidade babilônica. Precisamos entender que numa paternidade você vai se doar. Você vai dar, você vai ser provedor. Por isso a nossa mentalidade precisa mudar. Nós precisamos receber uma natureza celestial. Para nós não sermos como aquele pai dos filhos, da parábola do filho pródigo. Não devia chamar parábola do filho pródigo. A parábola dos filhos. Aquele pai falhou em conhecer o coração dos filhos. Grave isso. Aquele pai, ele atuava somente na causa. Aconteceu, quebrou, aí ele ia consertar. Cara, nós como pai, nós precisamos andar na frente. Nós precisamos andar em revelação. Para que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então nós precisamos herdar uma natureza celestial para saber o que fazer. O problema é que nós andamos sempre na corretiva, quando nós deveríamos de andar nem na preventiva, mas na preditiva. A preditiva, eu já sei que vai quebrar lá, então eu me antecipo. Eu já sei que os filhos na infância têm problemas. Eu já sei que os filhos na adolescência têm problemas. Eu já sei que os filhos na juventude têm problemas. Então eu ando em antecipação. Eu não espero quebrar para depois alguém consertar. A minha mentalidade como pai precisa mudar. Por isso que eu preciso entender a responsabilidade que é ser pai. Por isso que Paulo diz: muitos são os preletores, poucos são os pais. Eu preciso me entregar verdadeiramente a um lugar em Cristo Jesus. Por isso que nós temos lá um lugar onde, como famílias, muitos foram envergonhados. Mas vamos renascer como famílias do Pai. Uma família para o Pai, uma esposa para o Filho e um lugar para o Espírito Santo. É esse lugar que nós estamos trabalhando para edificar.
precisamos ser reposicionados em Deus. Que o Senhor sempre vem nos chamar, sempre vem nos chamar, sempre vem nos chamar. Isso é um chamado. Quer saber o que é um chamado? O princípio de primeira menção na Bíblia. Qual é a primeira vez que Deus chamou alguém? Adão foi o primeiro que Deus chamou. Onde tu estás, Adão? Por que Deus chamou Adão? Porque Adão não sabia mais onde ele estava. Porque ele tinha saído do lugar em Deus. Então nós precisamos ser reposicionados e voltar a um lugar de deleite em Deus, um lugar de prazer em Deus, que Deus constituiu para abençoar toda a humanidade. Por que toda a humanidade pecou? Porque onde estava toda a humanidade? Estava dentro de Adão e Eva. E Adão saiu fora do lugar de Deus, então ele levou toda a humanidade destituída da glória de Deus. Por isso a nossa responsabilidade, nós entendermos o que nós fazemos num culto. Por isso que não se trata de um culto com Deus, se trata de não ficar nenhum momento mais sem Ele. A igreja primitiva entendeu isso, perseveravam unânime, dia após dia, na palavra, na oração, no partir do pão, havia alegria e singeleza de coração. Que hoje nós temos rompido com essas coisas. É um lugar, se eu for dizer, é um lugar totalmente imperfeito, mas é um lugar onde nós estamos tentando constituir isso. E eu entendi isso que o Senhor está me dando nas mãos. Nós construímos esse ambiente porque nós estamos dia após dia ali. E vai requerer de mim uma responsabilidade de conhecer o coração deles. Como pai. Para que nós possamos estabelecer um ambiente de paternidade. Para liberar o destino profético que está sobre eles. Que foi roubado, destruído e matado muitas vezes. Por causa muitas vezes de um jeito fácil, de uma natureza terrena, animal e diabólica. Por isso que Jesus fala o ladrão. O que é o ladrão? O jeito fácil, a maneira rápida, a maneira indolor. Não existe isso. O diabo quis fazer isso com Jesus, quis dar um atalho para ele, pegou e levou ele no alto monte. Se tu prostrado me adorares, darei todos esses reinos para ti. Só estava ele e Satanás, ninguém estava vendo lá. Cara, dá uma dobradinha aí, eu te dou todos os reinos. Não, ele escolheu o jeito do Pai, levando a cruz, passo após passo, até o monte Gólgota. Estamos dispostos a isso? O que precisamos fazer? Arrependimento. A Bíblia relata sobre arrependimento a questão de Esaú, que trocou a primogenitura dele por um prato de lentilhas. O que significa isso? Trocou aquilo que Deus tinha para ele, de geração após geração, por uma necessidade. Ele estava com fome. E a Bíblia relata lá em Hebreus, que ele ainda com lágrimas buscou um lugar de arrependimento e não alcançou, porque o arrependimento vem de Deus. Se Deus quer derramar arrependimento para nós nessa noite, vamos receber. Tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Se nós estamos aqui nessa noite, talvez porque Deus queira proporcionar isso para nós. Se faz algum sentido isso para você do que eu estou falando, vamos entrar num lugar de arrependimento. Não consigo agora. Corra com todo o teu coração atrás disso, até que Ele libere para você. E você tenha a tua vida transformada. E as tuas gerações vão ser marcadas por uma transformação pontual da tua vida. Pai,
Pai, em nome de Jesus, Pai, derrama sobre cada um aqui nessa noite, Pai, da tua graça, da tua misericórdia, Pai. A tua palavra diz que a tua misericórdia se renova, Senhor, a cada manhã. É em nome de Jesus, Pai. É em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo, toca em corações aqui nessa noite, Senhor. Toca em corações aqui nessa noite, Senhor. E começa a trocar fundamentos, Pai. Começa a trocar fundamentos, Pai. E traz fundamentos do céu sobre vidas aqui nessa noite, Pai. Sobre pessoas que estão ouvindo essa mensagem nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, toca em corações, Senhor. Toca em corações nessa noite, Pai. Uma terra dura, Senhor, mas fértil, Senhor, que produz espinhos e abrolhos, Pai. Produz um corte nessa noite, Pai. Começa a pôr o teu arado nessa noite em corações, Pai, para que haja uma mudança, Senhor, uma transformação de natureza, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo, toca, Senhor. Toca corações aqui nessa noite, Pai. Muda a história de famílias, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Mais que a própria vida. Que nós venhamos resgatar o valor da igreja primitiva. Na singeleza de coração, na alegria, no partir do pão, na comunhão. Que nós venhamos ser, Senhor, destituídos de toda a religiosidade, de toda a mentalidade babilônica que nos rouba de Ti. Não nos deixe sair da Tua presença. Para que venha refrigério da Tua parte, Senhor. Para que venha a consolação da Tua parte, Pai, em nome de Jesus, Pai. Um arrependimento genuíno que venha rasgar os nossos corações, que venha transformar a nossa vida. Nos deixa ser a geração que busca a Tua glória mais que a própria vida. Nos deixa ser a geração que busca a Tua glória mais que a própria vida. Jesus foi crucificado porque se fez Filho de Deus, mas nada, nenhuma dor tirou essa convicção dele, porque uma natureza celestial estava impregnada nele, porque assim como ele conhecia o Pai, ele confiava no Pai. Nós temos dificuldade em nos arrepender porque nós não conhecemos Deus. Porque nós temos muito mais de uma mentalidade terrena, animal e diabólica. Por isso que nós não confiamos nele. Porque assim como nós não conhecemos, nós não confiamos nele. E as nossas gerações vão padecendo. Sem Ti não irei, não nos deixes sair da Tua presença. Sem Ti não irei, sem Ti não irei, não nos deixes sair da Tua presença. Que
Que fundamentos nós vamos deixar para as nossas gerações? Qual as referências? Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Arrependimento, arrependei-vos. Que nós possamos ser homens e mulheres como Estevão, que abriu os céus na regeneração dele e transformou a geração dele. Homens e mulheres de pedras, homens e mulheres de cruz. Que nós não venhamos fugir das nossas responsabilidades. Que nós não venhamos transferir as nossas responsabilidades. Que nós venhamos assumir a parte que nos cabe. Deixarmos de sermos tímidos e assumir o nosso papel na transformação da humanidade. No amor não há medo, porque eu o conheço. Eu e o Pai somos um, por isso que Jesus nunca hesitou em ir para a cruz. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandado recebi do meu Pai. Por isso ele não hesitou em nem um pouco em confiar no que o Pai estava designando para ele, porque ele conhecia o Pai. Ele conhecia o Pai. Nós só confiamos em quem nós conhecemos. Só que nós conhecemos muito mais de uma natureza terrena do que numa natureza celestial. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos nessa noite, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a transformar-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Diz o perfeito amor, lança fora todo medo. Do amor não há medo, do amor não há medo. Antes o perfeito amor, lança fora todo medo. Do amor não há medo, do amor não há medo. Antes o perfeito amor, lança fora todo medo. Oh, 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 oh. O Pai nos adotou nessa noite. E Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Por isso nós precisamos receber a adoção de filhos que clamam: Abba, Paizinho. Nós precisamos ir para esse lugar. Nós precisamos ir para esse lugar. Nós precisamos ir para esse lugar. Sermos transportados para o reino do Filho do seu amor. O Senhor está transicionando nossa mente, nosso coração nessa noite. Se permita a partir de hoje uma transformação na sua vida. Não se conforme em ser mais do mesmo. Não
não se conforme com uma natureza terrena, animal e diabólica. Receba daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, aquilo que Ele tem para nós nesse tempo. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Nós venhamos ser uma geração de um ponto de corte. E a mesma forma como a geração de Jonathan Edwards marcou, nós venhamos gerar a partir da nossa transição. O Senhor nos adota, Ele nos reposiciona novamente num lugar. É um lugar nele. Seu amor me preencheu com seu amor. Em nome de Jesus, Pai, esteja curando gerações aqui nessa Seu noite. amor me resgatou. Cura gerações, Pai. Seu Cura amor gerações nos aqui nessa encontrou, noite, Pai. Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Seu Que a amor, Tua palavra, Senhor, venha se perpetuar, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Ele é o amor. Que nós venhamos ser restaurados como famílias do Senhor.